Eu não sei como começar ainda esses vídeos, mas tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta. É sério, pode me contar aí embaixo. Gente, o vídeo de hoje, no mesmo local, um pouco mais contida, o cabelo, um pouco mais bonitinha, né? Tá, mas o lugar da câmera não, fica caindo. Enfim, hoje eu vou fazer um tipo de vídeo que eu amo, gente, eu amo assistir e eu amo saber. Cada vez que eu sei mais, eu fico, mentira! Que é histórias e casos reais, né? Que são histórias de serial killers, serial. Gente, a pronúncia de inglês não tá bacana, não tá essas coisas bacanas, legais. Enfim, bom, eu vou contar então essas histórias e aí vocês me contam o que vocês acham, se vocês gostaram, comenta no vídeo, dá like, compartilha, se inscreve no canal. Que youtuber que eu tô, meu Deus. Mas é sério, se inscreve no canal. De antemão já peço perdão pelas pronúncias, porque é uma história, infelizmente, de fora, né? Não é brasileira, então é uma história de fora. Tô caindo de novo. Ai, que saco. Enfim, não é uma história brasileira, né? Então eu não sei como que alguns nomes e nomes próprios de algumas pronúncias. Então já peço perdão e pelos cortes também. Como eu disse no último vídeo, sem edição, não sei fazer muita edição. É um vídeo que não tem muita edição. Então eu sempre tá fazendo cortes pra ficar mais fácil. E aos poucos eu vou aprendendo, né? Que bacana. Enfim, vamos lá, gente. Vamos começar com a primeira história. E esse vídeo eu já vou dizendo que ele vai ter várias partes. Pelo menos 3, porque é uma história muito longa. Mas é muito legal. Essa história, assim, legal assim. É uma galera, tadinha, sofre pra caramba. Mas é muito interessante de saber. Sem mais demandas, vamos à história. E a primeira história vai ser da Elizabeth. Começamos com o primeiro empecilho do nome. Bathory. Tá vendo? Fica até a critério de vocês decidir qual vocês preferem achar mais bonitos. Eu prefiro não pronunciar. Eu vou chamar de Elizabeth. Então, a Elizabeth, mais conhecida como a Condessa Sangrenta. A vida dela foi de 1560, essa trajetória, até 1614. Gente, uma coisa muito importante aqui. Eu estou com a minha colinha da história aqui, né? Então, alguns momentos eu vou olhar para baixo aqui para poder relembrar algumas coisas, como nome ou datas, que são um pouco difíceis de ficar lembrando, mas enfim. E aí, por isso que em alguns momentos eu vou estar olhando aqui para baixo, tá bom? Mas vamos à história, né? O que aconteceu? O que Elizabeth fez nesse mundão muito louco? Gente, a Elizabeth nasceu em 7 de agosto de 1560, né? Como eu disse no começo da história, onde tudo começa. Onde toda a trajetória de uma pessoa que não era para estar nesse mundo, que fez muita coisa ruim. Enfim, ela nasceu em 7 de agosto de 1560 e era uma menina de família muito rica mesmo, e muito renomada, né? Naquela época, a família dela fazia parte de um clã de famílias, assim, sabe? Aquelas famílias top. Essa época aqui, né, ela é da Hungria, e essa época aqui era a época de reis e rainhas e classes médias, é ótimo. E classes de nobreza, essas coisas, e a família dela era. E a família dela também não poupou dinheiro, recursos para a educação dela, para a vida que ela tinha. Então ela tinha uma vida muito boa e uma vida muito confortável, né? Mas como nem tudo é flores, a Elizabeth é filha de primos, então a mãe e o pai dela são primos, ou seja, geneticamente, biologicamente, sabemos que isso não dá muito certo. E que então a Elizabeth tinha alguns momentos, ela tinha crises de ataques epiléticos muito forte mesmo, mas que logo eram contidos ou então passava graças à fortuna que a família tinha, não é mesmo? Dinheiro é uma coisa aí que dá uma resolvida. Mas ela tinha esses ataques. Elizabeth era uma menina também muito linda, assim, a beleza dela era invejável, né? Uma beleza invejável. Então,
Mas também tinha a questão de viver, né? Por mais que ela vivesse nessa família bem sucedida e que fosse uma família importante, o nome Batoff, Batoff, Batoff. Gente, realmente é complicado. Por mais que ela vivesse nessa família, ela cresceu vendo o pai, né, torturar os seus criados, né? Eles torturavam naquela época. Você era normal, né, na cultura húngara, você torturar o seu criado. Ele era seu, é como se ele fosse seu, então você podia fazer o que você quisesse. E então a Elizabeth cresceu vendo o pai torturar os funcionários, os criados por erros que eles cometessem. E a história conta um fato que foi muito assim chocante, né, para uma criança, que quando ela era criança ela gargalhou quando ela viu a cabeça de um camponês saindo de dentro de um corpo de um animal. Sim, ela gargalhou quando ela viu isso, porque ela achou muito engraçado, muito interessante. Ou eu não sei o que passou na cabeça dessa pequenina sociopata. Então, além de ser psicopata, né, uma pequena sociopata, há rumores de que ela também viu execuções. Então, que esses fatos de ter visto, né, torturas e execuções são o que eles usam para poder explicar o porquê dela ter se tornado o que se tornou, que eu vou contar para vocês mais na frente, para poder, tipo, olha, não foi do nada, entendeu? Ela realmente teve motivos, né? Ela viu, ela cresceu nesse meio, o que não é motivo nenhum, tá, Elizabeth? Cara, Elizabeth. E bom, não sei se isso explica, né? Mas é o que eles tentaram. Bom, aos 10 anos, perdão, a Elizabeth ficou noiva. Sim, ela ficou noiva com o... Gente, vou ler o nome aqui e me perdoe, mas... Ferenc Nadasdy. Gente, eu treinei tanto pra falar esse nome, mas não vai. Nadasdy. Isso, Nadasdy. Enfim, o Ferenc, né, o seu noivo da Elizabeth. Ela ficou noivo dele, ele tem 15 anos, e ela ficou noiva. Enfim, ele é de uma família muito rica também, que faz parte desse clã que a família da Elizabeth participava também. Então ele também é de uma família muito rica, e então eles ficaram noivos. Como já é de costume, a noiva vai para morar na casa do noivo, então ela foi morar no castelo, um dos castelos da família do noivo dela, para poder aprender a financiar, né, as diversas propriedades que eles tinham e aprender um pouco mais sobre a família, como lidar com tudo isso. E aí já começa entendeu? A merda acontecer daqui. Por quê? A história conta também que durante esse tempo que ela estava noiva, a Elizabeth ficou grávida de um camponês e que foi forçada a tirar o bebê. Então, arrancaram a criança dela, e o seu noivo, que não era seu marido, mas era seu noivo na época, capou o camponês. Sim, assim, simplesmente como se nada tivesse acontecido, como se não fosse ruim. O noivo dela então já mostrava indícios de que seria uma pessoa como seu pai, por exemplo, um pouco brutal e que gostava aí desse lado de violência. Então, com 14 anos, em 8 de maio de 1574, ela se casa com o seu noivo, Ferenc. E então, e a festa foi uma festa gigantesca, 4.500 pessoas. Foi uma festa assim, ó, de esbanjar dinheiro, de esbanjar tudo que tinha direito. Como presente, o seu noivo, fofíssimo, deu para Elizabeth um castelo, que tem como características gótico, que era um castelo afastado, um castelo, uma torre bem alta assim, e que ele mal sabia, mas ali seria o lugar de crimes horrendos que Elizabeth viria a cometer. Bom, depois desse casamento, assim, horrendo de grande, eles se tornaram, enfim, um dos casais mais ricos de toda a húngara, e então eles passaram a ser, né, admirados e bem vistos por toda a sua herança e famílias bem-sucedidas. Bom, mas demorou 10 anos para que o casal tivesse o seu primeiro filho, o que na época era muito estranho para a galera, né, pessoal de lá, porque logo que você casa, geralmente você tem filhos, mas eles demoraram muito. Disseram também que a Elizabeth era infértil, que ela não conseguia ter filhos e, enfim.
todo um burburinho em cima disso. Mas esse tempo para poder não ter filhos veio porque o marido dela, ele ia nas guerras para poder lutar e ficava muitos períodos muito grandes longe de casa, né? Ele ficava muito tempo longe. Então eles eram um casal, mas eles eram um pouco distantes. Enquanto ele estava longe, ele mantinha a Elizabeth, mandava dinheiro, e ela mantinha as propriedades e fazia as negociações porque ele estava longe, ele adorava a guerra. Por quê? Mais pra frente ele ficaria conhecido como Cavaleiro Negro na Guerra de 13 anos, que durou 13 anos na Húngara. Foi uma guerra que durou todo esse tempo e que trouxe devastação, porque uma guerra requer muito recurso e eles não tinham, então começou a empobrecer a galera, tanto que uma família muito bem sofisticada, né, com um nome que eu não me lembro agora, que eu vou lembrar para vocês. Claro que tinha que ser um nome super complicado. É a família Rapperburg. Galera, enfim, é uma família muito renomada, né, da época, que precisou pedir dinheiro emprestado para o não tão recém assim, casal, a Elizabeth e seu marido. Bom, eles emprestaram dinheiro, né, para tudo isso, porque a guerra houve toda essa devastação. Então, com esse empréstimo desse dinheiro, eles conseguiram se manter durante a guerra, né, que durou os 13 anos. E aí, então, até o rei, né, daquela época se sentia em dívida com a família. E a história conta que eles até se sentiam, assim, inabaláveis, porque durante toda uma guerra, o meu marido está lutando, e ele era, gente, a história conta também, tô caindo, eita! A história conta também que ele era tão cruel que em seus dias que ele estava tranquilo, assim, sem precisar fazer muita coisa ruim, ele arremessava cabeças dos seus inimigos por diversão, um hobby. E aí então ele jogava as cabeças e antes de matar os seus inimigos ele torturava muito. Daí vem o nome de Cavaleiro Negro pela sua raiva e psicopatia mesmo na guerra. E aí, então eles se sentiram inabaláveis, intocáveis. E então ele voltava para casa com a sua sede de sangue saciável. E um dos hobbies favoritos, tanto dela quanto dele, eram torturar jovens criadas. Então eles torturavam essas jovens de diversas maneiras, de formas horrendas, e se divertiam com isso. Era um passatempo que eles tinham. Bom, gente, a história é um pouco longa. Como eu disse, ela vai ter que ser dividida em partes. Então, eu vou parando por aqui, na parte em que ele e ela são horripilantes, tá? Vou ressuscitar essa palavra, são horripilantes e torturam as pessoas por diversão. E depois eu dou continuidade por motivos de muito extenso. É muito extenso a história, mas é muito interessante. Então, se você gostou e quer continuar a ver, quer curtir a parte 2, então curte o vídeo, comenta, compartilha, fala, vim ver essa história, que loucura! Que logo logo tá no canal a parte 2 e a parte 3, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!